Você aí teve uma ideia de negócio, pesquisou o mercado, investiu, cresceu e mesmo assim quebrou? Então o vídeo de hoje com certeza é para você, porque aqui tem história e o negócio que dá gosto de hoje tem sabor de sorvete. E chegamos finalmente aqui na Magic Berry com esse cara super visionário, Rafael Almeida, criativo, e vocês vão saber por quê. Mas, ô Rafa, onde eu quero saber assim, quem é você? De onde você veio, de onde você surgiu e por que sorvete? Perfeito. Eu sou filho da Arapiraca, né? Criado aqui na terra. E eu já venho do mercado de sorvete há alguns anos. Como a gente estava conversando, eu já trabalho com meu pai há alguns anos distribuindo matéria-prima de sorvete. Mas o mercado foi me levando por outros caminhos. Cresceu aí nesse mundo já, Perfeito. porque o pai tem toda aquela visão. Foi o meu professor, né? Nesse mercado. a grande faculdade do Rafael. Perfeito. E aí, desde os 15 anos trabalhando com ele, depois entrei numa sociedade de doceria. Quando estava nessa sociedade de doceria, comecei a me aprofundar mais ainda na fabricação de sorvetes naturais, com ingredientes naturais e bastante criativos. Foi aí que eu fui para a escola de sorvete, me formei em gelado italiano por lá. Lá em São Paulo. Em São Paulo. E aí, voltando, passei um tempinho por aqui, matutando o que ia fazer, decidi lançar a primeira fábrica de sorvetes de whey protein do Nordeste, que foi a Forfit, lá em 2019. O mercado ainda não é o que é hoje, e aí foi um grande aprendizado para mim. Passei ali mais ou menos 1 ano e 4 meses tentando fazer o negócio dar certo, mas infelizmente o mercado... Ouviu aí, né? Tentando fazer dar certo. Tentando. Foi o que a gente falou ali no começo do vídeo. Porque, minha gente, nem todo negócio começa e dá certo. Perfeito. A vida é regrada a tentativas, erros e acertos, né? Vida do empreendedor é isso. Perfeito. E a gente tem que estar sempre tentando, porque quem está tentando está errando mais, mas também está acertando mais. E aí o mercado não é aquilo que a gente espera, né? A gente planeja, mas infelizmente o caminho nem sempre é o planejado. E aí foi que eu decidi fechar, tive esse grande aprendizado, fui espairecer um pouco no Canadá. Peraí. Calma, antes de a gente sair do Brasil. Certo. Você acha que foi o maior aprendizado, né? Perfeito. Um dos Vamos meus registrar maiores aqui. aprendizados Maior foi... aprendizado. E que Forfit, aprendizado com foi certeza. esse pra gente poder compartilhar aí, né? Verdade. Vamos voltar 2 passos então. E eu acredito que eu poderia destacar aqui 3 grandes aprendizados que eu tive lá na Forfit. Eu acredito que o primeiro é que nem toda inovação está pronta para o mercado e nem todo mercado está pronto para a inovação. Isso foi uma inovação e tanto para aquele tempo. O mercado, infelizmente, eu acho que não estava preparado para aquilo, ou eu não estava preparado, né? Mas o mercado não comportou, a gente tentou. E aí foi que veio, vamos dizer assim, o erro do empreendedor de se achar sempre o super-homem, de achar que pode sempre fazer dar certo. A gente tem sempre que tentar. Eu ceguei muito na ideia do produto perfeito. Meu produto era muito bom, era elogio. Sorvete de whey. Sorvete de whey. Né? Depois Vamos vocês olhem lá o saudável. arroba, tá lá ainda. Sorvetes@forfit, para dar uma conferida no que eu tô falando. Mas sempre muito bem elogiado. E aí eu digo, vamos fazer dar certo. O caixa sempre no vermelho, mas a luta grande. E aí foi outro erro crucial também, que na hora do desespero eu tentei fazer uma expansão geográfica. E hoje eu percebo que expansão geográfica ela deve ser feita muito bem pensada, com calma. E eu levo hoje numa filosofia aqui para Magic Berry. Primeiro a gente precisa ser o melhor de casa, para depois tentar ser o melhor de um bairro vizinho ou de um lugar vizinho. E aí foi quando Parti Rafael para o Canadá. partiu pro Canadá. Fui para lá para estudar gerenciamento de negócios internacionais, dar uma espairecida, a cabeça estava focando. Foi bem frustrante esse fechamento da Forfit para mim, era um produto que eu botava muita fé de verdade. E aí foi que a pandemia veio, estourou por lá, voltei para o Brasil pensando em voltar, mas aí quando eu cheguei aqui, meu pai, que é distribuidor de matéria-prima, estava tentando inserir no nicho dele a polpa de açaí. Então aqui, Magic Berry começa a surgir. Perfeito. Então o cara que estava desistindo do mercado, foi estudar fora, aí de repente se depara com um monte de polpa Perfeito. ali que o pai não consegue dar conta. A Magic Berry surgiu de um problema. Tava vendo o problema, tentei vender por tudo que é jeito, a gente tentando encontrar um preço que fosse competitivo, mas que desse pra gente ter algum lucro também, mas nada disso aconteceu. E aí eu digo, vou fazer
desse limão um suco, né? Como diz a história. Ou melhor, vai fazer desse açaí um sorvete. Perfeito, melhor ainda. E aí foi que a gente começou a processar a polpa aqui na fábrica. Eu ainda tinha o maquinário da Forfit. Essa fábrica aqui foi o aqui, início o lá do, Isso. do sorvete. Ali de, está o de início whey. do sorvete de whey. Eu tinha ali duas máquinas pequenininho, bem né? pequenininha, coisazinha. E mesmo assim não foi. Para você ver, a gente começou um poucozinho, meio, como é que eu vou dizer? A gente começou pequeno. Modesto, né? Modesto, mas sempre tentando trazer o máximo de qualidade possíveis. Insumos de altíssima qualidade, uma embalagem perfeita, bem pensado. E aí, quando veio para Magic Quando eu Berry, vim você para Magic, já tinha todo... ampliou. Isso. O que é que acontece? Comecei lá também. Terminei derrubando essas 50 toneladas meio que despretensiosamente, para desafogar mesmo o caixa da gente, trazer alguma Quanto forma... tempo que você conseguiu fazer isso? De 9 para 11 meses, mais ou menos, a gente derrubou isso daí. Aí virou o orgulho do pai. Aí quando eu... Ainda mais. Aí quando eu pensei, já terminei, vou voltar para o Canadá, vou terminar de estudar, as açaiterias que a gente estava atendendo disse que não, irmão, não é assim. Você começa um trabalho, quer pausar, então vamos ver o que é que acontece. E aí foi que de fato surgiu a Magic Berry. Decidi profissionalizar o negócio, criar a marca, começar a estruturar tudo Mas isso. vamos lá, falar em marca. Por quê? Você deve estar aí curioso também. Por que Magic Berry? De onde veio essa inspiração? Existe a lenda do açaí, que uma tribo na Amazônia, o cacique dela estava tendo que sacrificar os recém-nascidos por falta de alimento. O nome da filha desse cacique era Iaçá, que é açaí ao contrário. Em determinado momento, ela engravidou e ele teve que sacrificar o próprio neto. E aí, Iaçá saiu na floresta perdida e foi encontrada tempos depois, morta ao pé de uma árvore. Foi aí que o cacique fez as preces aos deuses, para que os deuses fizessem alguma coisa para acabar com essa fome. E aí, como um passe de mágica, no outro dia, surgiu o açaí na árvore que ela estava morta, que ela foi encontrada morta. E aí a gente deu o nome de fruta mágica. Magic Berry, a grosso modo traduzindo, é fruta mágica. Gente, aqui não só tem negócio que dá gosto, tem história de sucesso, aqui tem história... Tem criatividade, tem cultura tem e tem folclore, né? Tem. É o açaí ali... Vem de onde esse açaí? Então, nossa polpa... Eu já ia antecipar aqui, Isso. só você falar. Nossa polpa, ela vem do Pará, são de 2 fornecedores bem selecionados, porque tem toda uma questão de entre-safra lá também. E se você está curioso, como é feito o açaí? Boa. Vai. Esse sorvete de açaí que a gente costuma consumir atualmente, a gente começa na primeira etapa no nosso pasteurizador. Ali a gente adiciona a água e os açúcares, onde ele é aquecido até 75 graus. Dali ele passa por uma maturação aqui de 5 graus e aí a gente traz para a nossa trituradora de polpas, que aí é onde entra a polpa de açaí junto com aquela calda de água e açúcar que a gente preparou. Trituramos a polpa e passamos para a nossa máquina produtora de açaí e sorvete, aí ele sai, que aí é onde ele sai. Desse jeitinho naquela maravilhoso, textura já deliciosa. esperando só ir para casa. Perfeito. E aí foi quando você viu que era uma oportunidade e qual foi o passo seguinte? O passo seguinte foi começar a estruturar uma equipe de vendas. Quando eu percebi que a Magic Berry podia de fato começar a ganhar o mercado aí, que a galera estava curtindo bastante, eu digo, agora é hora de inserir uma equipe de vendas e começar a profissionalizar a coisa. E aí inseri uma equipe de vendas, comecei a estudar bastante para tentar aplicar um playbook para equipes, para todo mundo estar bem alinhado com o que é o nosso negócio, com o que é o propósito da Magic Berry, o que é o nosso produto e nossos diferenciais. E foi aí que começou a entrar uma ferramenta mágica Foi. que muitos empreendedores temem. Perfeito. Que não dá, gente, não dá pode, mais. Não pode Que temer. não existe. Não pode temer. Que se chama? Inteligência artificial. Foi um marco e tanto no meu negócio, não vou mentir. Depois que eu conheci a inteligência artificial, acho que acredito ali no final de 2023, eu trombei com a inteligência artificial com outro problema, da mesma forma como a Magic Berry surgiu um problema. Eu estava com um problema para a criação desse playbook. Passei 6 meses criando o playbook, não ficou legal. Não ficou o que eu esperava. Um manualzinho, né? Do que como falar, do que fazer, Perfeito. de como atender. Um procedimento. Um procedimento completo, vamos dizer, um livro completo sobre o que é a Magic Berry, como a gente atende, o que a gente é. E aí, não tava dando certo, foi pra ficou IA. legal. Aí pesquisa vai, pesquisa vem, ChatGPT 3.5 foi lançado. O que é isso? E comecei ali a mexer, saiu um playbook que eu demorei 6 meses a fazer em 2 horas, 10 vezes melhor do que eu tinha preparado.
E foi aí que eu E percebi... não deixou de ser a essência da Magic Berry, né? Não. E foi aí que eu percebi que, assim, a inteligência artificial poderia ser e está sendo Até hoje. um divisor de água para o meu negócio. Sendo que é um divisor de águas, é um divisor de sabores também. Verdade, Né? verdade. Porque esse rapaz aqui, junto com a IA, Tamo aí... eu soube, se vocês não conhecem a história de Arapiraca, né? Verdade. Arapiraca é a terra do fumo, Verdade. do Isso. tabaco. Perfeito. Foi, né? Por muito tempo trouxe Mas aí ainda essa é história. reconhecida, né? Tanto que tem a folhinha, né? Na entrada da cidade. Perfeito. E aí, Rafael, assim, E aí, inteligência artificial. foi. Então, Fala aí um pouquinho da nossa história em forma de sorvete. Era véspera de aniversário de Arapiraca, quando comecei, não, vou fazer um sorvete para homenagear Arapiraca, e pensando cá comigo, o que é que eu faço? E nada de vir e perguntar a ela, né? Perguntar a ela por quê? Porque eu já havia treinado, que a inteligência artificial a gente treina, né? Quem está na ponta, a gente treina ela como é que ela dê as respostas. E aí eu já vinha treinando ela com receitas autorais que a gente tem, filosofia de sorvete para nossa preparação, todo passo a passo. Gente, não é só feeling, nem cabecinha louca Não. funcionando, não. É muito estudo, vocês estão vendo aí, né? Verdade. A gente já falou aqui em outros vídeos. O empreendedor, para dar certo, ele tem que se preparar tecnicamente também. Tem que Muito. conhecer o seu negócio. Muito, muito. E quando eu me deparei com a inteligência artificial, eu mergulhei mesmo, fazendo vários cursos. Tem até eu queria até agradecer ao professor Sandeco aqui, que esse cara me colocou no mundo da IA de um jeito que eu enxergo as coisas de outra maneira hoje. E não sabe quem é Rafael, quem é IA. Né, total. E aí a gente treinou esse agente para que ele soubesse toda a nossa filosofia de criação de sorvetes e Sai a tudo mais. receita pronta. Tudo. Eu peguei e disse, vamos aqui fazer um sorvete para homenagear Arapiraca. Ela pesquisou toda a história de Arapiraca, disse que Arapiraca era a terra do fumo e me entregou uma receita de sorvete de tabaco com café e chocolate. O sorvete ficou ultra cremoso, uma textura perfeita, mas de tabaco. Com 2 colheradas eu fiquei meio... Ele existe ainda aqui na Magic Berry? Não, foi um teste. A gente sempre faz testes pontuais. Não, a galera agora, depois desse vídeo, já ia bater aqui na porta querendo. E assim, porque como nós tentamos trabalhar nessa linha industrial, às vezes para tentar estar lançando novos sabores, demanda muito tempo da gente. IA, né, cursos, capacitações para fora do Brasil. Como é que o Sebrae chegou assim na tua porta e disse, oi Rafael, a gente pode te ajudar? Como foi isso? O Sebrae chegou aqui, trocando uma ideia super comigo, conhecendo a empresa. E aí a gente começou até a ter alguns momentos de convite. Fui conversar com o professor junto com o Sebrae lá em Penedo. A gente trocou uma ideia super valiosa sobre inteligência artificial, sobre a aplicação de inteligência artificial em pequenos negócios. De lá, o pessoal do Sebrae me convidou até para falar um pouco sobre a minha história na Semana do Empreendedor. Falei para uma galera Então, quer dizer massa que o lá cara também. aí que começou só criando sorvete, empreendedor, ele virou palestrante. Então estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Mas é muito do que Empreender você falou. isso, né? É muito do que você falou. Eu acho que todo empreendedor ele precisa se preparar e muito para tocar o seu negócio. Mas em determinados momentos, quando a gente está se preparando para melhorar o nosso negócio, a gente se depara com coisas que podem, como é que eu vou dizer, sair do seu negócio, né? Sair do controle. Não falo nem sair do controle, eu estava querendo dizer assim, a gente pode expressar Além. para outros negócios, Tá. além para outros negócios, como está sendo essa situação Seria de inteligência. impactar. Outros negócios. Perfeito. Achou a palavra que eu estava Rafael, buscando. e qual seria a maior lição que o Rafael poderia dar aí para outros empreendedores do ramo do sorvete ou não? Qual seria uma Eu grande acredito lição? que a grande lição é olhar muito bem para quem é o seu cliente, não para quem você está mirando vender. Isso te poupa muito tempo e muito dinheiro para uma questão de comunicação. Talvez sair ali, né, do administrativo, ir E pro pro operacional e Perfeito. Pro mercado. Porque nesse tempo da Forfeit, eu atrás da mesa sempre achava que o meu cliente era o bombadinho, a bombadinha que estava ali saindo do treino e que ia tomar um sorvete. Mas quando na verdade era a pessoa que estava com problema com açúcar. E aí a comunicação muda. Quando a gente tem uma Então quer dizer comunicação... que hoje o açaí, ele também tá para atleta, né? Porque, ó, esse rapaz aqui, ó, criou comunidade, criou grupos aí, Isso. né, de produtos exclusivos. Isso. Tem esse slogan, né? Tem. Como é? Vamos lá? Onde que ser tem um. movimento, tem Magic Berry. É muito dessa ideia para você, às vezes, entender que o que está dentro da sua cabeça não é o que o mercado vai, de fato, aderir. Porque Quem é
o principal consumidor da Magic Berry? Hoje o principal consumidor da Magic Berry é o atleta. Eu poderia dizer que é aquele atleta que está buscando uma alimentação melhor, mas sem deixar de lado a indulgência do alimento, saca? Porque eu acredito que o mercado fit está mudando para o tal do mercado wellness, saca? Tem umas coisas de percepções diferentes. É sobre estilo de vida, né? Sobre muito estilo mais de que essa vida. performance, né? Perfeito. E aí a gente está muito encaixado nessa ideia do estilo de vida. Estamos sempre presentes aí nas corridas. Estamos com a Magic Crew agora, que é a nossa comunidade de micro e nano influenciadores do esporte. A gente percebe que quando a comunicação a gente busca fazer mais assertiva com aquele público ali, ela é mais eficiente. E quem quiser Magic Berry, como é que Agora, faz? a gente tem o nosso delivery, que está aqui em Arapiraca. Funciona de terça a domingo, das 2 às 8. E também agora a gente está nos supermercados. Conseguimos inserir finalmente nosso produto no supermercado. O varejo sempre foi um sonho para mim. E essa entrada do açaí nos supermercados também é uma entrada estratégica. E se você também, se for empreendedor aí, né, de pequenas redes ou grandes redes, entra aí, né, no arroba da Magic Berry. Você, dono de açaiteria, sorveteria, dono de um supermercado, entre em contato com a gente e vamos oferecer o melhor açaí do estado para o seu cliente. Rafael, diante de tudo isso, olhando para essa trajetória, para esses produtos que você tem, jovem ainda, quais são os sonhos, os próximos passos que você pode compartilhar com a gente? Pra gente sonhar junto. Pra gente sonhar junto, eu sonho a internacionalização da marca. Mas com passos firmes, curtos, talvez largos em algum momento, quando tiver um momento oportuno. Mas eu tenho muito enraizado em mim que primeiro eu preciso ser o melhor de casa, para depois ser melhor do bairro vizinho, para depois ser da cidade vizinha e assim consecutivamente. Mas eu acredito que a Magic Berry ela tem potencial sim, com a equipe que nós estamos criando, com o produto que nós estamos e com a comunidade que nós estamos fortalecendo para ganhar massa e daqui a pouco talvez estar em outros países. Sensacional! Parabéns. Obrigado. Obrigada aí, né, por compartilhar algumas lições, algumas dicas de negócio, porque eu acho que você também anotou bastante coisa aí nesse caderninho. Show, fico feliz de ter compartilhado. E se alguém, assim, ainda acha que o Sebrae não é distante, que acha que não dá conta? Tem que estar junto, tem que estar junto. Qual a dica? Vale a pena? Vale, com certeza. Eu acho assim, que ninguém é bom só, a gente é bom nas somas e o Sebrae, de coração, tá de fato para somar com o teu negócio. Vou até sair daqui, ó, para ele não ficar pressionado. Não tô pressionado de jeito nenhum, tô falando na maior naturalidade do mundo, de verdade. Eu acredito que a gente tem que se aproximar e colocar pessoas boas do lado. E o Sebrae, como outras organizações do Grupo S, estão repletos de profissionais que podem e vão agregar bastante no seu negócio. Muito bom. E ó, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. A gente vai sair aqui da Magic Berry, desse fruto mágico, e a gente vai para um mundo encantado da felicidade. Show. Porque é isso que promete lá em Maceió. Bora, produção, pegar a estrada de novo? A gente tá andando, show, viu, nessa série. Andar. E vamos falar com a Ila Sorvetes. Você conhece? Conheço. Lá promete felicidade. Show. Já provei aqui, super aprovado. Agora vamos embora, que Maceió espera a gente. Com mais negócio que dá gosto, porque lá tem muita história de felicidade pra contar. Bora lá. E aqui chegamos com Douglas, o responsável pela história de hoje, né, Douglas? Como assim? Empreender com necessidade, o dono dessa felicidade chamado Ila Sorvetes. É muita felicidade, viu, Mirna? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela visita aqui na nossa fábrica de felicidade. Imagina, o prazer é todo nosso, né? Mas, Douglas, me fala aí, que ideia é essa? Você fala de empreender com necessidade. Como é que foi essa história? Porque a galera ali tá duvidando que a Ila, por trás da Ila, tem um cara que começou sofrendo por necessidade aí. Que necessidade foi essa? Pense numa necessidade boa, viu? Mas na época era bem complicada. Minha esposa, né, engravidou, tinha 17 anos, e aí eu tinha 20 anos. E assim, a gente tinha uma necessidade de pagar as contas, comprar fralda, leite. E aí então foi necessidade mesmo, assim, né? Real. Necessidade mesmo. Tem e um assim, filho chegando que eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Meu pai já trabalha com sorvete há muitos e muitos anos. E toda a vida eu trabalhei com ele. E aí na hora que a conta começou a chegar, né?
não pensei duas vezes, poxa, se eu sei trabalhar com sorvete, vou trabalhar com sorvete. E aí a gente aluga coloca uma pequena sorveteria na garagem de casa, que é em frente à Fundação Bradesco, Sim, aqui no bairro da Serraria. Eu conheci essa sorveteria, um cantinho ali. Inclusive tem uma funcionária sua hoje aqui, que eu lembro da carinha dela do passado. Ah, sim, algumas funcionárias estão com a gente há bastante tempo e trabalharam lá. Olha aí. Então a Ila Sorvetes fica aqui em Maceió. E isso, a nossa fábrica, né, fica localizado aqui na Serraria, mas a gente distribui para todo o estado de Alagoas. E aí a gente tem toda essa logística, né? A gente tem lojas próprias, tem um modelo de franquia que está bem bacana, inclusive no sábado. Calma, Douglas, É muita felicidade. a gente vai chegar aí. A galera tá querendo saber ainda, tá? Sim. Então, foi um cara aí de 20 anos, com uma esposa Isso. de 17, que teve essa ideia de negócio. Exato, porque exato. já conhecia, assim, né? Como aquela história que você acabou de ver, que também já era do meio de sorvete. Disse, por que não? E se embora aí no sorvete. Mas não exato. começou como é hoje Não, aqui, assim, né? aí é uma história longa, né? Às vezes as pessoas vê assim a Ila e pensa que foi do Quantos dia para anos noite, isso? né? A gente já tá, o nosso filho tem 23 anos, então estamos há 23 anos. Então, 21 anos de Ila, mas Isso. começou com potinhos ali. A gente começava experimentando. bem artesanal na garagem de casa, né? Tinha 2 freezers, o freezer era como um balcão, e eu sempre costumo brincar que na época era tudo tão improvisado que a gente tinha uma caixinha de isopor que colocava o cascão e atrás da caixinha de isopor era o nosso caixa financeiro, que era uma caixa de sapato. Então assim, era um negócio bem improvisado, só que quando a gente analisa, né, quando eu começo a refletir, poxa, mais de uma caixinha de sapato para uma fábrica, uma indústria, mas tem um diferencial, né? E aí é até uma dica para quem está começando a empreender, quem está empreendendo, né? Que muitas vezes você está ali pequenininho com a caixinha de isopor, uma caixinha de sapato, mas o meu pensamento já era de algo maior. Então, assim, é lógico que a gente estava ali no presente, no dia a dia, mas sempre pensando Você tinha clareza no que futuro. aquilo era só o começo, né, Douglas? Só o começo. Agora, Douglas, quando é que essa caixinha aí de sapato, junto com essas caixinhas de sorvete, Certo. vocês pararam e disseram assim, a gente não vende sorvete, a gente vai vender felicidade. Por que surgiu o nome Ila? De onde Certo. vem? E por que esse slogan aí que pegou na boca de todo mundo? Exato. Por que felicidade? Eu fico muito feliz, viu? Mas assim, pra você ver, né? Entre a questão da felicidade e o início da Ila, pra gente chegar nessa felicidade, nessa missão, que é uma missão da nossa empresa, demorou anos e anos e anos. E assim, eu costumo brincar, né? muito grande, foram passos, né? E eu costumo dizer com a Luciana que antes dessa missão da felicidade, era só tristeza. Assim, não era só tristeza, mas era mais tristeza que felicidade. Eram muitas lições aprendidas todo dia, né? E aquela questão, né, que a gente fica pensando, o colaborador é o meu pior inimigo, assim, porque vai me botar no Ministério do Trabalho. Então, assim, eu tinha essa mente mais daquele empreendedor que manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Mas assim, é lógico que com os anos a gente se capacitando, entendendo a realidade, o jogo ele pode ser sobre sorvete, sobre açaí, sobre picolé, tudo bem, mas o jogo verdadeiro é sobre pessoas, né? Então assim, através do próprio Sebrae, a gente fez uma consultoria. Quer dizer, o Sebrae está presente na nossa história aí desde o começo, né? É da troca do nome, do registro de marca, da consultoria para virar felicidade. Então, assim, uma longa história. Tem muita história, viu? Vocês viram aí, né? Tudo isso a gente pode ajudar você também. Não foi só Com o Douglas certeza. aqui, não. Muito. Então bate aí na nossa porta, chama aí no nosso WhatsApp. Exato. Programa Ali, né? Que eu não sei se ainda tem o programa Ali dentro do Sebrae. Temos sim. Que é um diferencial muito grande. Foi o pontapé inicial do nosso relacionamento com o Sebrae. Ali são agentes locais de inovação que literalmente Exato. batem na porta e dizem, opa, estamos Isso. aqui para ajudar. Exato. E ajuda, que bom saber, né? Que tá ajudando aí muitos Douglas por esse caminho. Mas Douglas, vem cá, você falou dessa mudança de marca, né? Sim. Por que Ila? Antes chamava como? Tá, vamos lá.
quando eu conheci Luciana e até hoje, né, meu pai toda a vida teve uma fábrica de sorvetes também. E eu sempre trabalhei na sorveteria dele. E o nome da fábrica dele é Frutila, Sorvetes Frutila. E aí quando a gente que montou a nossa primeira sorveteria, que era cliente dele, porque os clientes usavam o nome dele, né? Que a gente montou Frutila e tudo, aí passamos um tempo lá na garagem de casa, mas sonhando. Abrimos uma segunda loja, uma terceira loja, entre 2 e 3 anos a gente estava com 10 sorveterias em Maceió. E sendo cliente do meu pai da Frutila, então não existia Ila, era só Frutila. E aí a gente quando chegou a 10 lojas, a gente chegou num ponto que a gente chama de inflexão, né, de decisão. Por quê? As 10 lojas naquela época, a maioria não tinha sistema, não tinha câmera. Então assim, o nosso trabalho, ele só não era 25 horas, porque não existia 25 horas, mas era muito, muito corrido. E a gente pensou o seguinte, poxa, se a gente quer crescer mais, o que vai valer mais até do que o dinheiro é a multiplicação do tempo. E assim está muito difícil da gente multiplicar o nosso tempo. Foi aí onde a gente teve um momento que pensou, ou a gente fabrica o nosso próprio produto, ou a gente se torna sócio do meu pai para poder crescer mais ainda, porque eu queria ter 20, 30, 40, 50 sorveterias e tendo a fábrica a gente produzia para outras pessoas abrirem e montarem. E aí a gente se torna sócio do meu pai. Só que quando a gente se torna sócio do meu pai, mais uma vez, conhecimento, e hoje em dia está bem mais fácil, conhecimento você tem através de internet, né, YouTube, o próprio Sebrae, mas aí a gente viu o seguinte, que tinha que registrar a marca Frutila, porque o que é que a gente pensou? Poxa, se a gente vai crescer um negócio, a gente precisa ter a marca registrada. Sua identidade, né? Exatamente, e assim, às vezes o cara abre um negócio ali na garagem de casa, e termina passando desapercebido, mas uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é registrar a marca, porque às vezes a empresa cresce. Anota aí essa dica de ouro. Exato, registrar a marca. E aí a gente foi registrar a marca, procuramos o Sebrae, tudo, só que aí, resultado, a gente viu que já tinha o nome Frutila, que era uma fábrica de refrigerantes no Paraná, com o nome registrado, e não podia registrar o nome Frutila. E aí veio a ideia de que então a gente precisa mudar o nome para ter um nome registrado, já que a gente quer trabalhar para crescer. Resultado, poxa, quem é que a gente procura? As agências a gente ainda não tinha acesso porque eram caras na época para a gente e tudo, assim, os melhores profissionais principalmente. Aí vem o agente local de inovação, bate na nossa porta e diz, ó, eu tenho, vamos fazer esse programa e tudo, e a gente começa a participar, e aí através desse programa, junto com o Sebrae, que tinha o subsídio, né? Eu nem sei se ainda tem, pronto, 80% eu lembro, e a gente entrava com 20%. Contratamos uma das melhores profissionais na época para poder desenvolver um novo nome. Desenvolveu tudo, né? Já a identidade, o nome? O nome, já a identidade visual, tudo. Só que a gente ainda não sabia que era Ila. Por quê? Qual era um dos princípios? Como Frutila era conhecido na época, a gente tinha que ter um nome que lembrasse Frutila. Ela fez um estudo e aí chegou no nome Ila, que é o finalzinho de Frutila. E aí, a partir daí... E aí a gente registra a marca, começa a trabalhar, passa 2 anos, porque a gente tinha lojas, fachadas, freezers, tudo com o nome Frutila. Isso tudo custa tempo e dinheiro, né? Pra mudar tudo, né? Exatamente, mas aí onde está, são as dores do crescimento. Se a gente também não está disposto a fazer isso, a gente termina não evoluindo. Então assim, foi toda uma luta. E alguns anos depois, estava lá e meu pai, muita demanda, um negócio... Só que ainda não tinha aquela organização, né, que um negócio bem estruturado tem. E aí meu pai falou, poxa, Douglas, está muito corrido, eu não quero mais assim, não tenho intenção de crescer, porque dá muito trabalho. E aí onde a gente tem um novo ponto de inflexão, de dúvidas, e aí eu e Luciana conversamos com meu pai e a gente resolve dividir a sociedade, dividir a empresa. Ele continua com a fábrica, com o nome Frutila, e a gente vem para esse local aqui já com o nome Ila para poder trabalhar e crescer mais. Sim, só para voltar um pouquinho, no Ali a gente abraçou tanto, a ideia nos ajudou tanto que a gente foi destaque em várias edições. A gente saiu na empresa
na revista Pequenas Empresas, Empresas, Grandes Negócios. Engraçado que um dia eu fui fazer uma palestra e olha pessoal, a gente saiu até nos grandes negócios, pequenas empresas, me atrapalhei todo. Mas assim, saímos na revista, fomos destaques, a gente foi fazer palestras para o pessoal do Ali. Mas por que isso? O programa ele é muito bom, mas ele só vai fazer realmente uma diferença se você abraçar aquele projeto e acreditar. Afinal de contas, a gente faz a ajuda, né? Dá a Exato. mão ali, mas o mérito é do empresário. É por isso Exato. que varia, né? Nem todo empresário recebe a mesma consultoria e tem o mesmo resultado. Exato, e Então, aí né, pode ter é de empresário que vai dizer, gestão não é tão gestão. boa, outras como eu foi excelente, mas Então, já teve galera, muito da bora percepção. fazer aí a parte, Exato. né? Cada um fazendo um pouquinho a sua. Então, daqueles 10 pontos daquele sorvete que não era seu, Isso. a gente vem pra cá. Pra cá, pra essa nova unidade. Eu quero aqui. conhecer. Vamos lá, vamos Você lá. leva a Sejam gente? bem-vindos, Bora. sejam bem-vindos. Eu vou conhecer aqui, ó, de Vamos lá. pertinho, essa felicidade e sentir esse cheirinho de felicidade. Vamos Então, bora embora. com a gente. E voltamos aqui com o Douglas, né? Depois dessa experiência, vocês viram aí como funciona por trás esse mundo maravilhoso, né? Da felicidade, do sorvete. Douglas, quem diria que aquele menino, né, de 20 anos, hoje ia estar aí à frente, firme e forte no casamento e Exato. no negócio. São propósitos, né? Assim, a gente vive a nossa família como desde o início tá ali dentro do sorvete, então a gente tem esse propósito, tanto que os meninos, tá todo mundo hoje em dia aqui na Sim, empresa. desenvolvido. A nossa produção aqui, ela tem 2.000 picolés, né, hora, então multiplica isso pelo horário de 8 horas o dia, vezes a semana, vezes o mês. Então assim, a gente tem uma representatividade no mercado alagoano hoje em dia muito, muito bom. Sim, eu não tenho os números agora, que eu sou o cara do comercial, né? Então, assim, mas a gente tem uma distribuição muito boa. E agora com as franquias, com lojas de fábrica... Sim, era isso que eu ia perguntar, né? Como é que tá esses passos aí? Sim. Porque o nome Ila, inclusive, né? Ele falou aqui no bastidor e vai compartilhar com vocês. Teve aí uma premiação de inovação. Sim, né? foi uma virada de chave na nossa empresa. Logo quando a gente veio para essa unidade, né, depois que teve a questão do nome, que registro de marca e tudo, a gente veio para a fábrica e a gente administrava, era legal e tudo, mas a gente ainda tinha muito para evoluir, né? E a gente foi uma empresa que sempre foi muito aberto as parceiras que a gente tem para poder ajudar o nosso negócio. Então, o Sebrae iniciou, depois vem também a Casa da Indústria, então tudo chegando junto. E aí, no ano, acho que 2019, a gente participou de uma consultoria que veio dentro da empresa que chamava Gestão da Inovação para Pequenas e Médias Indústrias do Brasil. Então, assim, no Brasil todo, aqui participaram mais de 30 indústrias e no Brasil todo 400 indústrias. Que era o quê? O consultor passava um ano aqui trabalhando, ajudando a gente nessa inovação. E aí, para nossa surpresa, quando foi no final do programa, a gente foi chamado para poder apresentar os resultados aqui em Alagoas e a gente ficou daquelas 30 indústrias a que mais inovou no estado de Alagoas. E do Brasil, a gente ficou entre as 10 que mais inovou. Uma fábrica, eu costumo até brincar, poxa, o cara que lá que o bairro do meu pai, né, que a gente tava, do Jacintinho, que fazia sorvete, picolé, inova tanto. Mas que inovação será essa, né? Que coisa tão diferente, que produto é esse tão diferente para se destacar tanto? Você há de concordar comigo, né? Aqui do nosso lado, né, é meio que... Cara, inovar parece algo, né, muito recurso, é algo que não é pra mim, é algo que já nasceu startup, né? Exato. Para aqueles jovens que têm ideias e tá aqui, né? Uma sorveteria, como ele falou, né? E inovação. E assim, eu tenho essa percepção que a inovação é um negócio que tem que fazer que ninguém faz, é totalmente disruptivo. Mas não, inovação muitas vezes são ideias ali que você vai tendo no dia a dia e que dá certo e que gera resultado. Mas agora, vamos lá, que inovação foi essa que fez a gente se destacar aqui no estado e ficar entre as 10 melhores?
Tanto que quando a gente chegou para receber essa premiação no Sebrae de São Paulo, né, tem um prédio bem histórico, eu não vou lembrar o nome, mas bem bonito. Chegou lá, tinha empresa de tecnologia, tinha alimentos diferentes do Pará, outra indústria. E aí o pessoal, Douglas, assim, eu até olhava, né, uma empresa de sorvete e picolé. Que inovação, que produto diferente foi esse que vocês fizeram, né? Sorvete de quê, né? Sorvete de quê, né? Apesar que hoje em dia a gente tem picolé de cuscuz, tem vários... Mas a nossa inovação nesse foi o quê? A gente redefinir a missão da nossa empresa. Ó, outra dica aí para os empresários, né? Principalmente para quem está começando, que às vezes a gente pensa só na sobrevivência do dia a dia, mas sempre pense registro de marca, a missão, né? Porque assim, do jeito que a gente pode pensar que a gente tem uma missão de vida, a empresa precisa ter a missão dela. E eu lembro que antes dessa consultoria a gente tinha uma missão, mas era uma frase lá de efeito que a gente fez bem bacana, a gente tem como missão levar o melhor sorvete, tudo. Mas aí através dessa consultoria a gente redefiniu a nossa missão e essa redefinição de missão foi tão importante para a nossa empresa que virou um propósito. Aí qual é a missão da nossa empresa? Fabricar felicidade. Quer dizer, a inovação foi isso. Redefinir a missão, mas a partir do momento que a gente entendeu que a nossa missão era fabricar felicidade, a gente entendeu que o jogo principal não estava nos produtos, na estrutura, na marca, o jogo principal estava nas pessoas, nos nossos clientes, time interno, em passar essa emoção, esse sentimento, valor, né? Esse valor para o cliente, e a partir disso o negócio mudou muito, né? E aí vem o jargão, vem a questão, é muita felicidade e tudo. Então tudo aqui a gente respira isso. E passou a ser uma responsabilidade, né? Muito grande. Distribuir felicidade aí não é coisa simples. Exato, né? exato. E eu costumo dizer que as outras fábricas, todo mundo fabrica sorvete, mas a gente fabrica felicidade. Para entregar esse sentimento, o comprometimento tem que ser muito maior. Então bora ver essa felicidade lá embaixo no atendimento. Vamos embora, é muita felicidade. Douglas, vamos encerrar, mas vamos encerrar assim, em tom de felicidade. Com felicidade. Felicidade e sucesso. Show de Fazem bola. sentido pra você? Com certeza. Nesse mês do sorvete, qual seria a frase que você possa inspirar ali quem tá assistindo, seja do ramo de sorvete ou não, Sim. né? Mas pra viver e viver feliz nesse Sim. mundo dos negócios. Ó, quer viver feliz? É pra lá, fala pra Quer galera. viver feliz? Abra uma franquia de uma loja de felicidade. Que você vai juntar felicidade com trabalho. Esse cara, ele é do comercial, galera. É do comercial. É, exatamente. Douglas, obrigada pela Nada, receptividade. um prazer foi uma receber delícia, vocês. literalmente, conhecer esse mundo aqui da felicidade. O vídeo de hoje foi só sucesso, né? A gente falou de magia, a gente falou de felicidade. Quer mais o quê? Pronto, Pra dar olha certo? só. Contar com o Sebrae. E ó, esse mês foi sorvete. Próximo mês vai ter um gostinho assim, ó, nosso, todo nosso. Porque é comida nordestina, então Coisa fica ligadinho, continua acompanhando a gente aí no YouTube, assina lá o nosso canal, entra, se inscreve, né? Comenta, curte, compartilha, porque por aqui a gente vai ficar nessa felicidade e a gente se encontra no próximo negócio que dá gosto aqui no nosso canal. Até lá! É muita felicidade.